Oi, oi, meu querido e minha querida, como você está? Tudo bem? Espero que sim. Espero que você esteja num dia maravilhoso. Se não tiver, relaxa que logo melhora. É só a gente desligar o foco do que tem de ruim para que o que seja bom venha para a nossa vida. Então, vamos seguir adiante, vamos em frente, que como é que é o ditado? Vamos embora que atrás vem gente, vamos para frente que atrás vem gente. Alguma coisa parecida, não me lembro exatamente agora, mas esse não é o ponto, certo? Hoje vamos falar com vocês sobre um assunto extremamente importante, que são as disritmias cerebrais ou epilepsia, que basicamente querem dizer a mesma coisa, tá? Então, alguns autores têm uma interpretação um pouco diferente sobre um tema ou outro, mas, em termos gerais, é tido como uma alteração das ondas cerebrais, né? E que traz consequências, pode trazer desde crises epiléticas com movimentos bruscos do corpo, babar, tremores, desmaio, mas no geral ela pode se manifestar como apatia, irritação, sem uma causa aparente, nervosismo, ela pode se apresentar de diversas formas. Nós vamos colocar para vocês a interpretação destes distúrbios pela biorreprogramação bucal. Aproveitando aqui o parênteses, vamos colocar para vocês o que nós entendemos, né, como biorreprogramar ou biorreprogramação bucal. Biorreprogramar é um processo pelo qual, através da boca, que é biorreprogramação bucal, nós vamos reprogramar funções do organismo. No decorrer do programa, você vai entender bem detalhadamente como isso tudo funciona. Eu acredito que vai fazer muito sentido para você o que nós vamos explicar aqui, tá bom? Então, continue conosco para que você possa entender a respeito do funcionamento do corpo. Para nós, da biorreprogramação bucal, não existem doenças, tá? Existem disfunções, ou seja, o corpo ele não está conseguindo executar a sua função natural porque algo está desequilibrado. Eu gosto de usar um exemplo bastante simples, tá? Vamos pensar o seguinte, o paciente não está conseguindo cicatrizar um corte. Ele pode ter deficiência de vitamina K, ele pode ter deficiência ele está com problema de diabetes. Então, o problema não está na pele que não consegue cicatrizar, o problema está no funcionamento do metabolismo. Basta corrigir o nível de glicemia que ele tem no sangue ou suplementar a vitamina que ele falta e a cicatrização acontece regularmente, naturalmente, certo? Então é desta forma que nós pensamos. Nós pensamos que quando o corpo manifesta um sinal e um sintoma, né, ele está, na verdade, pedindo para você ajuda. Nós não interpretamos um processo de disritmia ou epilepsia como uma doença, ou uma dor de cabeça, ou uma dor nas costas. Nós interpretamos isso como o mecanismo pelo qual o organismo diz para vocês que algo não está certo, algo não está funcionando direito e ele precisa de... Gostaria até de aproveitar este momento para pedir para vocês darem uma olhadinha nos outros episódios, principalmente os primeiros episódios, porque lá nós contamos como que surgiu a biorreprogramação bucal e quais as diferenças da visão da odontologia do século XXI, que é esse programa que você está ouvindo, e da odontologia do passado, né? O que mudou, quais as diferenças, quais as alterações. E vale muito a pena. Você que é um profissional da área de saúde, seja a área que você atua, qualquer, ouvir os outros episódios vai ampliar o seu horizonte em termos de entendimento do que é a saúde do ser humano. Acho que vale muito a pena. É claro, você que não é da área de saúde, mas gosta de cuidar da sua própria saúde, os outros episódios também vão te ajudar a compreender. Depois vem os episódios específicos, que aí você vai querer ouvir de acordo com a sua necessidade ou não. Por exemplo, uma pessoa que não sofre de dor de cabeça não vai querer ouvir o episódio da dor de cabeça. Provavelmente ele vai querer ouvir o episódio que está relacionado a ele. Ele pode até compartilhar isso, eu peço para que vocês me ajudem, compartilhar os episódios que ele acha interessante para quem sofre daquele problema, porque o nosso intuito é esse, é ajudar as pessoas, não é isso? O tema que nós vamos falar hoje tem a ver com o processo respiratório, tá? Na nossa opinião,
as questões das disritmias e das epilepsias têm a ver com questões respiratórias. Nós vamos explicar para você aqui no decorrer. Então, se você não ouviu ainda o episódio que fala sobre a respiração e como isso se correlaciona com a boca, vale a pena você pegar e ouvir esse episódio para entender de uma forma mais ampla. Eu vou aqui resumir o processo para o seu entendimento, né? Mas se você quiser se aprofundar um pouquinho mais, não digo muito, não, é coisa simples. Mas vale a pena você dar uma olhadinha no outro episódio. Funciona assim. A boca interfere no sistema respiratório através da língua. Então, se a sua boca, se a sua arcada dentária cresceu o natural, ela vai conseguir acomodar a língua dentro do espaço da boca. No entanto, se a sua arcada não cresceu ou não se desenvolveu como deveria, nós vamos ter uma situação onde a língua é obrigada a recuar para trás quando você fecha a boca e, consequentemente, vamos ter um estreitamento da via respiratória. Só para que você tenha uma ideia, é muito comum pessoas terem um estreitamento da via respiratória entre 20% e 30%. Isso é extremamente comum, tá bom? Tem casos que têm estreitamentos enormes, como 60%, 70%. Aí você fala, meu Deus, como é que esse sujeito vive? Porque você é uma máquina de sobrevivência. Seu corpo vai fazer de tudo para que você sobreviva, tá? Então ele vai tentar o que ele pode. Bom, então, dentro do contexto, o que a gente precisa entender é o seguinte. Vamos tentar fazer uma fisiopatologia simplificada, tá? Porque o meu intuito aqui não é estar falando especificamente com médicos ou dentistas. O meu intuito é falar com o público, no geral, de forma que a gente consiga colocar as coisas em palavras simples para ampliar o entendimento. É isso que a gente quer, tá? Esse é o meu objetivo. Eu espero que eu esteja conseguindo, porque eu tenho procurado me esforçar bastante para traduzir em palavras o mais simples possível para o entendimento da maioria das pessoas, tá bom? Eu sempre penso assim, como é que eu faria uma criança entender isso? Uma criança, claro, 10 anos, 12 anos. Muito bem. Funciona da seguinte maneira. Imagina o seguinte, por que será que num determinado momento o cérebro de um indivíduo começa a apresentar uma disfunção, né? Se as células estão todas bem, ou seja, o neurônio que ali está não está doente, é um neurônio normal, um neurônio perfeito. No entanto, chega um momento que ele dá um piripaquezinho, ele tem uma falha no mecanismo, as ondas cerebrais se alteram. Por que será que isso acontece? Então vamos lá. Eu gosto de partir das coisas mais simples. Eu gosto de simplificar as coisas. Portanto, surge uma pergunta. Do que depende o seu neurônio para sobreviver? Tá? Então, vamos lá. Ele depende basicamente, tá? Ele depende de glicose e ele depende de oxigênio, tá? Tem outras substâncias mais complexas, mas eu não quero entrar nesse quesito aqui. No mundo de hoje, pode ter um problema com a nutrição? De fato, pode. Mas os estudos que vêm sendo trabalhado, mostrado, falam que uma das questões que mais fazem o neurônio sofrer é a carência ou a diminuição do fluxo de oxigênio. E esse assunto é pouquíssimo estudado, porque, infelizmente, dentro da medicina, existem poucos recursos que se possa fazer para ajudar o organismo a receber mais oxigênio. É por isso que aqueles artistas, as pessoas com maior poder aquisitivo, fazem sessões de câmera hiperbárica. É claro que esse assunto também é discutido, nós não vamos aprofundar nisso. Mas vamos lá. O neurônio precisa para sobreviver basicamente isso. E nós estamos falando aqui sobre a questão da oxigenação. Como é que você oxigena o seu corpo? Respirando. O ar deve entrar pelo nariz, vai para o pulmão. Do pulmão ele é jogado para dentro da sua corrente sanguínea e a sua corrente sanguínea vai levar para todos os órgãos do seu corpo, tá? É assim que a coisa acontece. Agora vamos pensar um pouquinho
no mecanismo quando o sujeito tem uma crise epilética, como é conhecido, uma convulsão. E isso vale também para os sistemas de convulsão, tá? Esse programa também vale. Então, tem uma convulsão. Quais são os sintomas, tá? Normalmente, ele começa a babar, né? Então, ele começa a babar. A nossa interpretação é, ele procura modificar a postura de língua para tentar trabalhar uma condição respiratória melhor. Quando não, o corpo enrijece, a pessoa fica pálida e começa a ficar assim meio duro, vamos dizer. Então esse é o primeiro estágio, na minha interpretação, dos casos que a gente estudou, observou, foi desta forma, tá? Pode ter variâncias de pessoa para pessoa. Veja bem, então tá lá, tá rígido, tá ficando meio pálido, tá começando a babar. Então veja, o corpo está começando a economizar sangue. Então, essa palidez é para que o organismo jogue o sangue para as grandes artérias, tá? E a finalidade, na minha opinião, é para que o organismo possa levar mais oxigênio para o cérebro, porque lá teve uma falta na oxigenação. Quando este mecanismo não é por si só suficiente, o cérebro vai lançar mão de um outro mecanismo, que é os tremores ou movimentos bruscos. Você pode observar que em muitas situações a pessoa enrola a língua ou morde a língua. Na minha opinião, ele está procurando uma maneira de posicionar. É claro que, dependendo do estágio, tem-se um mecanismo onde o sujeito não consegue coordenar muito bem. Aí o cérebro entrou numa disfunção grave. Tanto que uma das indicações que se faz é não tentar puxar a língua do sujeito de dentro da boca, que pode machucar. No meu entendimento, ele está fazendo um enrolamento da língua, mas é com o intuito de abrir a via respiratória. É que no passado se pensava que ele estava se sufocando, tá? Então veja, o que nós procuramos entender é, o organismo está criando uma série de mecanismos para levar mais oxigênio para o cérebro. Então ele vai desligando algumas outras áreas e quando isso só não é suficiente, aí ele leva a pessoa para o desmaio, né? Então ele se debateu, ele criou uma contração da musculatura para o sangue fluir para as grandes artérias, levar o oxigênio para o cérebro e oxigenar. Quando isso não é suficiente, o desmaio serve para levar o indivíduo para uma posição vertical, ou melhor, perdão, levar o indivíduo para uma posição horizontal, tá? Levando para uma posição horizontal, a pressão atmosférica vai facilitar a chegada do sangue, tá? Então, o sujeito ali deitado, o sangue vai do coração, né? Ele vai ser bombeado e vai chegar mais rapidamente para o cérebro. Existem artérias diretas que saem ali do coração e vai subindo para a região cerebral, afinal de contas, o nosso cérebro é muito importante. Então, no nosso entendimento, ao longo dos anos, nós tivemos a oportunidade de tratar diversos pacientes com crises epiléticas, com episódios de nervosismo que são característicos da epilepsia, ou mesmo em situações mais leves. E eu tenho alguns casos, por exemplo, que tinham sido diagnosticados com disritmia ou com epilepsia, que segundo a maioria dos estudos é exatamente a mesma coisa, tinham sido diagnosticados, estavam começando a usar medicamentos para controle dessas variantes das ondas cerebrais e depois de terem feito tratamento de biorreprogramação bucal, com recuperação da capacidade respiratória, esses indivíduos passaram a ter uma condição de vida normal. Sobre a orientação do médico, foi se retirando o medicamento, nunca a gente que chega para o paciente e fala, tira isso daí que é uma porcaria. Sobre a orientação do médico, foi se retirando, o paciente foi monitorado e nunca mais teve episódios de crises, né? Então, já tivemos diversos casos como este. Alguns, as respostas foram tão fantásticas que, a partir do momento que começou o tratamento, as crises cessaram e nunca mais voltaram, tá?
Esse é um episódio são episódios que já aconteceram diversas vezes no sistema de tratamento da biorreprogramação bucal. O nosso desejo com este programa não é dizer que a gente está aqui para curar a questão da epilepsia ou da disritmia. Muito pelo contrário, porque nós temos por entendimento que não se trata de cura, se trata de devolver a função que foi perdida, né? Reequilibrar o funcionamento do corpo. A nossa intenção é ajudar a medicina no tratamento desse tipo de distúrbio. Então, nos colocamos aqui à disposição de você, paciente, você que é pai, você que é mãe, avô, avó, tio ou tia, você que é médico e quer avaliar como que isso vai ajudar os seus pacientes, estamos à sua disposição, tá? Nós estamos à disposição de quem quiser fazer um trabalho com seriedade em busca da melhoria da qualidade de vida das pessoas. É esse o nosso trabalho. A nossa intenção é, através deste processo, onde se amplia a capacidade respiratória, tratar de disfunções muito complexas no organismo. Então, é neste caminho que a gente quer seguir, tá bom, gente? Eu espero que eu tenha explicado para você direitinho. Os mecanismos que a gente usa são sistemas especiais. Nós podemos usar sistemas como o POLIS, que são as placas oclusivas lisas, e aí ele pode estar na versão do POLIS tradicional, POLIS corretivo ou na versão Clear Balance POLIS, que são aparelhos que vão corrigir os dentes ao mesmo tempo que compensa a deficiência respiratória. No entanto, tem casos que têm esses episódios durante o sono e podem estar associados a episódios de apneia, tá? Inclusive, nos Estados Unidos, algum tempo atrás, um artista jovem morreu na madrugada por causa de crises deste tipo, tá? Então, é óbvio que nós não queremos que isso aconteça com ninguém, então por isso que nós estamos aqui disponibilizando a nossa expertise dentro desse programa de ampliar a capacidade respiratória no intuito de ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida, tá? Então, é isso. Finalizando aqui, os sistemas são um pouco variados, que aí no caso da apneia, nós vamos usar o sistema DARA, que é o dispositivo anti-ronco e anti-apneia, que vai cobrir melhor os eventos que acontecem durante o sono, tá bom? Então, é claro que para cada um tem que se ver qual é a necessidade específica. Mas é desta forma que nós, da biorreprogramação bucal, podemos ajudar, ok? Então, a odontologia do século XXI vai finalizando aqui mais um episódio. Se você gostou, por favor, poste seu comentário, fale a respeito, comente um pouco do que você está ouvindo, participe, fale conosco, porque a nossa intenção é ajudar pessoas. E, com essa intenção, eu quero que você nos ajude compartilhando esses áudios, né? Esses programas, esses episódios, esses podcasts, para as pessoas que você acha que pode se beneficiar. Tá certo? Um abraço maravilhoso para você e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!